tudo bom com vocês? Vamos a mais uma videoaula do canal Matemática Descomplicada. Nessa videoaula eu vou falar para vocês a respeito dos números opostos e dos números inversos. Desculpa a letra aí, eu estou fazendo um teste com o telefone. Seguinte, quando eu estou falando dos números opostos e dos números inversos, eu tenho que tomar muito cuidado, pois é aquela coisa que eu sempre brinco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que seria o quê? Quando eu estou falando de número oposto, embora na língua portuguesa a palavra oposto e a palavra inverso tenha significados muito parecidos, na matemática não é tão parecido assim. Por exemplo, quando eu estou falando de número oposto, eu posso pensar com, por exemplo, a reta dos números, a reta numérica. Em que essa reta numérica eu tenha um número qualquer, eu tenho 0 aqui, eu tenho um número qualquer numa certa distância em relação ao zero, e essa mesma distância que eu tiver aqui, eu posso usar ela para fazer para o outro lado. E se eu estiver falando em questão de distância, a distância é a mesma. Só que se eu estiver falando em questão de número, por exemplo, se eu tivesse o número 4 aqui, o número oposto ao número 4 seria o menos 4. Então, isso seria a ideia de número oposto. Agora, a questão do número inverso, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. Por exemplo, se eu tiver a operação 1 vezes 2, o meu resultado é 2. Agora, se você estiver pensando em operação inversa, que é a parte do meu raciocínio para essa explicação, aqui eu estava fazendo uso da multiplicação. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que meio. Então, tem que tomar cuidado, por exemplo, quando eu estiver falando o número oposto do 4 é o menos 4, quando eu estiver falando o oposto do número 2, desculpa, o número inverso do número 2, o valor é meio. Então, se eu estivesse pensando, por exemplo, falando de potenciação 2 ao quadrado, meu resultado seria 2 vezes 2 com o valor 4. Agora, se eu estiver pensando em 2 elevado a menos 2, é a mesma coisa que meio vezes meio, e meu resultado é 1/4. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Quando eu tenho 2 ao quadrado, eu faço a operação normal, e quando eu tenho 2 elevado ao inverso, né, a menos 2, verso do quadrado, eu tenho aí o posto quadrado, eu tenho 1/4. Então, basicamente, é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Isso é um teste que eu estou fazendo com o telefone. Espero que não tenha ficado muito feio aí de ver. E aguardo os comentários de vocês. Se vocês acharem que está ficando muito feio eu filmar por aqui, eu volto a fazer direto no caderno. Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês divulguem nas redes sociais. Se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais alguma pessoa. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima videoaula. Fui!